Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje vamos falar sobre a lei, de uma forma completa, tá? Mas sem enrolação, sobre a Lei 8.142. Pensa numa lei importante. Essa lei é extremamente importante, tá? Não é complexa de entender, então vem comigo e assista até o final que eu prometo para você que vai valer a pena, tá? Antes eu conto demais com seu apoio, se inscreva no canal, não vai custar nada para você, vai me ajudar demais aqui no crescimento desse canal. Esse pequeno gesto que você me dá parece ser simples, mas é extremamente importante para que o canal possa continuar crescendo e eu possa ter estímulos, né, claro, para que eu possa criar mais conteúdos para vocês aqui de forma gratuita, tá? Porque esse vídeo aqui é de graça para você, beleza? Ah, Gustavo, mas eu assisto um anúncio ou outro, vai. É de graça praticamente, né, gente? Vamos lá. Então vamos lá, 8.142, tá, gente? O artigo primeiro, ele é o artigo que podemos dizer que 80 a 90% das questões da Lei 8.142 estão presentes nelas. Então, eu quero que você entenda muito bem como que funciona, mas também leia comigo os artigos, tá? Porque muitas bancas cobram a literalidade da lei, então o que está escrito aqui. Então, muita atenção aqui nessa hora, tá? Porque o nível de incidência do artigo primeiro ele é muito alto, beleza? Principalmente na questão das comparações. Então, o Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 8.080, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. O que isso significa? Cada esfera de governo: municipal, Distrito Federal, Estado e União Federal. Federal, estadual, distrital e municipal. Todas essas esferas de governo têm conferência de saúde e conselho de saúde. Quer dizer, então, Gustavo, tem Conselho Municipal de Saúde? Tem. Tem Conselho Estadual de Saúde? Tem. Tem Conferência Municipal de Saúde? Tem. Tem Conferência Nacional de Saúde? Tem. Todas têm. Conferência Distrital de Saúde? Sim, tá? E elas andam em conjunto, caminhando junto com o poder legislativo, porque ela tem algumas funções de poder legislativo, ou seja, tem algumas ideias relacionadas a legislativo que podem se confundir. Então aqui a lei já fala, ó, não se confunde com o poder legislativo, para deixar bem claro, tá? Então vamos lá, gente. O parágrafo primeiro e o parágrafo segundo eles trazem os conceitos dos dois, tá? O que, que é cada um. E é aqui que a banca gosta de trabalhar, tá? A conferência de saúde, gente, ela é uma coisa que pensa conferência, tá? Isso acontece muito em igrejas, né? Principalmente igrejas evangélicas. Vamos fazer uma conferência. Conferência é um evento, uma coisa grande. Aí, ou seja, é uma coisa que tem que organizar, tem que reunir. Então não pode acontecer direto. Então, é a cada 4 anos. Então, ó, a Conferência de Saúde reúne-se a cada 4 anos, com a representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formação da política de saúde nos níveis correspondentes. Convocada por quem, gente? Quem que convoca? O Poder Executivo. O Poder Executivo do quê? Aí vai depender da esfera de governo. Se for a nível municipal, é o prefeito. Se for a nível estadual, é o governador. Se for a nível federal, é o presidente. Eles são os chefes do poder executivo. Ou, caso ele não convoque, ou aconteça alguma coisa extraordinária, o Conselho de Saúde pode, por essa, pela própria conferência ou pelo próprio Conselho de Saúde, pode convocar. Então, os vários segmentos da sociedade aqui vão trabalhar em conjunto para avaliar o que, gente? Na conferência, ver como que está a situação da saúde e propõe diretrizes para a formulação da política de saúde, tá? Então, ele é a base. A Conferência de Saúde, ele vê como está a situação de saúde e propõe. O conselho, ele já executa, tá? Tanto que ele é em caráter permanente e deliberativo, ou seja, é direto. O conselho de saúde não é conferência, ele é direto e deliberativo, ou seja, ele delibera. Ele traz normas para que os outros, o poder executivo e os demais segmentos da sociedade siga, tá? Então ele tem um poder, uma força normativa muito interessante. E ele é composto, ó, ele é um órgão colegiado, ou seja, um colégio, são várias pessoas, composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Muito importante aqui essa composição cai direto em prova, tá, gente? O que é o órgão colegiado é composto? Representantes do governo, prestadores de serviços,
profissionais de saúde e usuários, e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, ou seja, ele vai controlar se é nível municipal, vai controlar nível municipal, e assim, é nível distrital, nível distrital. Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, ou seja, o conselho envolve dinheiro, tá, gente? Cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo, tá? Muita atenção aqui, ó. Então, vai ter representante do governo, vai ter prestador de serviço, profissional de saúde e usuário. É na execução da política de saúde, ou seja, enquanto a conferência propõe, aqui ele formula, né, a estratégia de acordo com a proposta e executa, beleza? O CONAS e o CONASENS, eles vão representar o Conselho Nacional de Saúde. Gente, se é conselhos nacionais, né? Então ele vai estar dentro do Conselho Nacional de Saúde. Às vezes pode estar uma pegadinha, tá? E falar com o Conselho o CONAS e o CONASENS vai fazer o Conselho Estadual de Saúde. Às vezes a banca sacaneia desse jeito, tá? Representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária, tá? Então, sempre vai ter, a representação dos usuários tem que ser a metade, tem que ser paritário, beleza? Comparado com os demais segmentos, sempre, tá? As conferências de saúde e conselhos de saúde terão sua organização e funcionamento e regimento próprio, até tem um regulamento especificamente para ele, mas aqui não é tema dessa aula e normalmente não é cobrado esse regulamento, tá? 80% das provas, até 90% aqui, posso dizer que é essa parte. Viu como que não é complexo? Agora, eu quero que você fique comigo até o final, porque aqui é para os mais fortes. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. É onde você está com a lágrima nos olhos e sua mãe pergunta: Nossa, filho, o que aconteceu com você? Você está bem? Tô, mãe. Você engole o choro e continua seguindo, porque uma hora você vai conseguir. Brincadeiras à parte, é uma parte de recursos, porque a Lei 8.142, ela regulamenta a parte do controle social, que é feita pelo Conselho de Saúde e pela Conferência de Saúde, mas aqui também trata, né, sobre fundos e como que vai ser feito essa realocação de recursos públicos relacionados ao SUS, tá? Então é uma parte extremamente importante e que os municípios, os estados principalmente, e Distrito Federal, consequentemente, eles têm muito interesse nesse tipo de situação, tá? Então, se a banca quiser sacanear você, ele vai trazer isso aqui. Tanto que a Lei 8.142, ela regulamenta, ó, como que vai ser feito e como vai ser alocado o FNS, que é o Fundo Nacional de Saúde. Ele vai ser realocado como despesa de capital e de custeio, tá? Dentro dos seus órgãos e entidades. Investimentos, né, previstos na lei, na lei orçamentária, no plano quinquenal, cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. O que você precisa entender isso aqui? Ó? Tentar decorar, tentar ler isso aqui. Então, despesa de custeio de capital é um tema relacionado a direito financeiro, não vou adentrar muito aqui no tema, mas coisas relacionadas às despesas, gastos mesmo, tanto de relacionado a custeio e capital. É difícil de explicar isso aqui sem adentrar tanto no tema. Mas quando você gasta o dinheiro e quando você vai investir, você tem que ter uma previsão na lei do orçamento, tá? E eles têm que ser realocados dentro do Fundo Nacional de Saúde. Mas eu quero que você se atente a esse quarto aqui, ó, cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Por quê? É através do Fundo Nacional de Saúde que o Ministério da Saúde vai lá e envia recursos para os estados e municípios e Distrito Federal. Ou seja, os municípios, principalmente, que é o principal executor de políticas de saúde, ele olha para aquilo e fala: Meu Deus, é muita grana. Como que eu consigo? E tem alguns critérios aqui, tá? Então vamos lá, gente. Qual que é o destino? Qual que é a destinação? Ó, investimentos na rede de serviço, cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e demais ações de saúde. Ou seja, tudo relacionado à execução de saúde, isso aqui o fundo pode ser usado. E, gente, para o município isso é muito interessante, porque toda essa parte de ação de saúde, normalmente é o município que faz. Então é um dinheiro muito bem-vindo. Só que tem que ter algumas regras. E quais são essas regras? Vamos lá. Primeiro, esse recurso será repassado de forma regular e automática para os entes, ó, de acordo com os critérios
feitos aqui na Lei 8.080. Nem vamos entrar aqui. Então, você precisa entender o seguinte: o recurso ele é feito de forma regular e automática. Ou seja, cumpriu os critérios, o Ministério da Saúde não tem que ficar fazendo graça nenhuma, não. Só encaminha, tá? Só manda. Enquanto não é regulamentado, que está no artigo 30 da lei do SUS, o repasse vai ser feito dessa forma, tá, gente? Só encaminha, só manda, tá? Que é de forma automática e regular. Os recursos referidos nesse artigo serão destinados, pelo menos, muita atenção aqui, tá? Muito fácil de cair isso em prova e confundir. Então, o FNS, o Fundo Nacional de Saúde, ele tem uma composição que é destinada para isso, né? De acordo com o 4 aqui, beleza? Só que isso, ele não manda metade para os estados e metade para os municípios. O que eu falei para você? Que os municípios, eles não são os maiores executores de saúde pública. Consequentemente, eles precisam de mais dinheiro. Ou seja, 70% vai para os municípios e o restante vai para os estados, tá? E aí fica o Distrito Federal aqui meio que, e aí? Ele vai 100%, tá, gente? Porque ele é estado e município, tá? Mas aqui, eu quero que você pegue aqui, ó, 70% para os municípios e o restante para os estados, 30% para os estados. Essa é a ideia. Anote esse número, tá? Porque se for cair esse tipo de questão, esse parágrafo segundo cai direto, tá? Claro, os municípios podem fazer consórcios, ou seja, fazer várias uniões com vários municípios, é possível isso, e criar um consórcio de saúde para poder receber mais dinheiro. Então, vamos supor que tem um município, igual tem um município aqui na minha região de Alvilândia, que pode fazer um consórcio com a minha cidade de Marília. A cidade de Marília tem 250 mil habitantes, Alvilândia tem 2 mil. Eu vou receber pouquinho recurso, mas eu mando muita gente para Marília, para a área da saúde. Eu vou lá e reúno os dois e eu faço e o município de Marília, em vez de receber só 95%, ele recebe 100%, porque aquele 5% que ia para a Alvilândia vai para Marília e aumenta ainda mais o poder de execução da saúde pública. Então, isso aqui seria um exemplo de consórcio, tá? Muito interessante. Mas olha só, para que os entes, município, estado e Distrito Federal, possam receber, eles têm que ter o quê? Olha só, fundo de saúde. Então vamos lá, muita atenção nisso aqui, ó. Fundo de saúde, tem que ter o conselho de saúde com a composição. Olha só como que é importante que o conselho de saúde esteja em vigor, tá? Se não tiver a composição lá paritária, o que é a composição paritária? Os usuários do SUS têm que ter a metade da composição do conselho, tá? Tem que ser representado pelos usuários do SUS. Se não tiver, não entra, tá? Então, conselho de composição paritária. Plano de saúde. Nossa, mas plano de saúde tem a ver Unimed, Rapvida com isso? Não, calma, garoto. Eu também confundi antigamente, tá? Plano de saúde está relacionado a planejamento de saúde, tá? Então, todos os entes precisam planejar como que vai ser a sua saúde. Então, a gente chama aqui de plano de saúde, conforme a Lei 8.080, tá? E os relatórios de gestão que permitam o controle do que trata o artigo 33. Claro, né, gente? Não tem que permitir o controle para saber como que o dinheiro está sendo utilizado, tá? Além disso, contrapartida de recursos, né? Também os entes têm que ter uma parte para gastar também, né? Não vai depender só da mamata dos outros. Uma comissão de plano de carreira e cargos e salários previstos no prazo de 2 anos depois da sua implementação, né? Aqui é uma valorização dos profissionais de saúde e essa regra aqui é complicada, tá? Porque tem município que cumpre bem mais ou menos isso aqui, tá? Não sei como que se viram para poder receber dinheiro, não, tá? E o não atendimento pelos municípios ou os outros entes dos requisitos implicará que os recursos concernentes sejam administrados pelos outros, tá? Pelos estados ou pela União. Então, enquanto o município, o ente, não tiver cumprido esses requisitos que eu apresentei para você, ele não vai receber dinheiro. Basicamente é isso, tá? Fica ali suspenso, segurando o dinheiro, tá? Claro, o Ministério da Saúde vai fazer uma portaria, já tem essa portaria, para poder estabelecer essas situações. Devo estudar essa portaria? Só se estiver previsto na sua prova. Se não, não cai em prova, tá bom? Gente, é isso, ó. Finalizou.
Foi chique, né, gente? Tá? Este vídeo que eu passei de graça para você merece seu like, seu comentário, tirar sua dúvida, tá? Elogios também são muito bem-vindos, tá? A gente não vive somente de dinheiro, né, gente? A gente vive também de um agradozinho, né? Cara, isso é algo sensacional, tá? Se inscreva no canal, criatura. Pelo amor de Deus, Gustavo, vou sair daqui um mês, tá? Daqui um mês, se eu parar de estudar, 2 meses, é só desativar o sininho, daí você não recebe mais notificação, nem vai doer pra você, tá? Depois, mas ativa agora o sininho pra você receber as novas novidades, tá? Que a gente sempre tem aqui no canal. Então, não custa nada pra você, tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.